CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Dezesseis anos, gente, de CBN Tecnologia. Hoje é dia de comemoração para o nosso quadro de tecnologia, aqui sempre ajudando, né, em sintonia com as demandas de vocês, ouvintes do CBN Vitória. Ei, Gilberto, já começo meu dia aqui te agradecendo, viu? Pela colaboração e por tantos anos, né? Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN, sempre fiéis aqui ao quadro CBN Tecnologia. Exatamente, eu também agradeço aí a você, viu, Fernanda, e a produção da CBN, pela essa parceria, essa amizade de 16 anos aí que a gente construiu ao longo desse caminho, né? É um dia muito feliz, né? 16 anos do quadro. A gente vem aqui já colaborando com os nossos ouvintes, tirando as dúvidas, né? E, então, agradecendo a eles também, né? Porque eles também fazem parte desse quadro aqui, mandando suas sugestões, dúvidas, né? Críticas também. Acho que é bem importante isso, viu? Nós começamos lá em 2007, né? 21/9/2007, começamos lá falando no primeiro programa. A gente falava de portais de relacionamento, né? E falamos também da netiqueta. A internet estava começando, né, aqui no Brasil, e aí como é que era se portar na internet, né? Então foi o nosso primeiro programa lá para isso. Como mudou, né? É, muita coisa, viu? Só a gente lembrar aqui de algumas tecnologias que não vingaram, ficaram pelo caminho, né? A gente falou de algumas aqui ao longo do CBN Tecnologia, falamos lá da transmissão da internet pela rede elétrica, as câmeras digitais, aquelas câmeras portáteis digitais que acabaram, né? Porque o celular simplesmente matou, né, essas câmeras digitais, o fim do CD, o fim do DVD, os tocadores de MP3, né? Os gravadores de voz, e lembrar da nossa saudosa, né, ou talvez não, né, TV analógica, que acabou lá sua vida em 2017 também, tecnologias que ficaram pelo caminho aí nessa situação, né? Nesse caminho. E aí, temos também lembrar as tecnologias que chegaram, né, durante esse período todo, né, da TV digital, que chegou em 2009, o 3G, que chegou em 2008, depois o 4G em 2013, a tecnologia de transmissão de imagem de 4K em 2014, né, também, né? O 5G a gente começou a falar dele em 2020, né? Chegou no ano seguinte aqui no estado, né? E não podemos deixar de lembrar, né, da inteligência artificial, que nesse ano agora, 2023, é o ano da inteligência artificial, né? Explodiu aí esse caminho. Então, algumas tecnologias que vieram e já foram embora, e outras que chegaram e estão com a gente até agora, né? Pois é. O que tinha em 2007 que a gente consegue lembrar aqui? Você lembra, Gilberto? Então, a internet estava bem no começo, né? Então a gente tinha ainda algumas... começando aquela questão de banda larga, né? Não tinha via rede social, via internet celular, não existia, né, ainda isso. Era muitas pessoas ainda acessavam a internet via linha de escada também, né? Estava bem no começo dessa história. Já existia o Google, né? Mas existia outros buscadores na época também. Existia lá o Webcrawler, né? O próprio Radar, que era um Radix, né? Na verdade, que era um buscador nacional, que depois foi comprado por uma outra empresa que também funcionou nessa época. Então, a internet estava realmente no seu começo, né? Bem no seu começo lá. Pois é. E não tinha rede social, né? Quer dizer, na verdade tinha, né? Do tempo da pedra aí. Qual era a rede social, gente, de 2007? Quem se lembra aí? Tinha o Fogão, né? Tinha o Orkut? O Orkut tinha... Ele começou depois, né? O Orkut, ele terminou em 2014, na verdade. Mas ele foi depois disso. Não foi em 2007, não. Eu não lembro exatamente a data que ele começou, mas foi depois de 2007 lá. A gente tinha também aquela GeoCities, que era meio que uma rede social que você tinha terrenos, uma cidade virtual, que você tinha um terreno que você ficava lá, tinha um endereço naquela cidade virtual, onde você colocava lá suas informações, né, seus dados, né, fotos que você gostaria também para lá, que depois acabou, né, chamava GeoCities, né.
também tinha essa situação. Tinha aquelas Blogger, começou depois, logo depois disso começou o Blogger também, que era mais ou menos como as redes sociais. Tinha os comunicadores instantâneos, né? Tinha o ICQ, né? Naquela época tinha o ICQ, né? Que fazia o papel dos comunicadores instantâneos que a gente tem hoje. E coisas que você lembrou, né? De coisas que vingaram, outras que foram à frente. Agora, sem dúvida alguma, de 2007 para 2023, Gilberto, assim, eu acho que a gente mudou consideravelmente a forma de ver a internet, né? Assim, uma coisa que foi um tema basicamente constante em todo esse período do CBN Tecnologia foi a segurança. A gente falou bastante aqui de golpes, proteção contra spams, né, a parte de e-mails falsos, muitas perguntas sobre como evitar aqueles sites suspeitos nesse caso, ou então, se o meu computador ou se o meu celular foi infectado, o que eu faço, né, nessa situação? Uma dúvida também muito recorrente é como comprar na internet com segurança, né? Também muitos nossos ouvintes perguntavam como fazer essa situação. E aí veio ah, os ransomwares, né? Os ataques de ransomware, que agora estão espalhados pelo mundo inteiro, né? Uma coisa interessante, em 2016, né? Até 2016, o WhatsApp não era criptografado, né? E aí, por uma questão de exigência de segurança, a partir de 2016, só que ele começou a ter aquela criptografia ponto a ponto, né? Entre os chats. Então é uma outra consideração interessante também nesse caso. E aí, com a evolução das redes sociais em relação à segurança também, começou a despertar também aquela preocupação de como as redes sociais estavam monitorando, armazenando nossas informações e nosso comportamento, né? Então a privacidade entrou como pauta também nesse período, né, para isso. E aí, não pode deixar de citar também uma preocupação grande dos pais responsáveis pela segurança das crianças e adolescentes da própria internet, nesse caso, né? Nessa situação, né? Na tua opinião, o que mais mudou de lá para cá, hein? Com certeza foi a parte de mobilidade, ou seja, o que você tem acesso hoje no celular, né? Hoje o celular é uma peça central na nosso dia a dia. Então, ou seja, o celular saiu de um aparelho que simplesmente fazia ligações e recebia ligações para um aparelho que de vez em quando você usa para fazer ligação. Você, na maior parte das vezes, está usando ele com redes sociais, consultando documentos, fazendo fotos, gravando áudio. Então, ou seja, com certeza o centro dessa revolução toda foi o celular, né? Ou seja, em torno dele, ele terminou com muitas tecnologias, substituiu outras, né? Criou outros usos para o celular também. Então, acho que o celular, nesse ponto, foi o nosso ponto central nessa questão. Uma coisa também que a gente pode lembrar, que foi um fato marcante dessa história toda, Fernando, foi quando teve a pandemia, né? A tecnologia foi um grande aliado, né, para a gente passar pela pandemia, né? Sem a tecnologia, as empresas não iam funcionar. O home office, né, que foi a salvação de muitas empresas baseadas na tecnologia, não tinha como não ter isso, né? E a gente aí acabou abordando isso em vários programas aqui do CBN Tecnologia, falando sobre como fazer videoconferências mais eficazes, né? E obviamente que toda essa mudança para o mundo digital também levou a mais golpes, né? Ou seja, o maior uso da rede social, da internet pelos usuários, acabou também atraindo a atenção dos criminosos e golpistas para o ambiente virtual, o ambiente digital. Então isso também foi uma questão interessante para a gente se observar, né, como nessa história toda aí, como a tecnologia foi uma aliada, nesse caso, para empresas, né, ou até para nós, como pessoas físicas também, que você começava a comprar pela internet, fazia muitas coisas, tudo pela internet também, sem precisar sair de casa. O Marcelo está ajudando a gente aqui com a memória e diz o seguinte: a internet era por rádio e cabo. Elas decolavam ainda nas cidades, né? Eram as lan houses, não eram, gente? Tinha também na época, um pouco mais à frente de 2007, tinha a internet via Wi-Fi, né? Que alguns provedores distribuíam o sinal da internet pela cidade por Wi-Fi, que depois foi substituído pela fibra ótica, pelos cabos coaxiais, né? Então no começo a gente tinha a linha telefônica, né? A internet discada, depois a gente falou veio o Wi-Fi, aí um pouco de banda larga, né? E aí o Wi-Fi ele
ele não foi mais utilizado, até por uma questão de limitação de frequências e tudo mais, e aí a gente passou efetivamente para a banda larga doméstica, né, com cabos ou coaxiais via televisão, né, ou via a parte de fibra ótica dos provedores. Uhum, tem ainda outras lembranças aqui. O Skype era o rei da conversa no portal de voz. Internet, pacote de dados era muito caro. Era mesmo, sabe? O Jesus aqui, Luiz, também me dizendo, olha, a rede social, que ele se lembra que é anterior a 2007, é 144. Era aquele telefone de conversas. Ah, sim, salas de bate-papo, né? Que discava para um local e aí as pessoas conversavam entre si naquele local. É verdade, né? Nesse ponto antes, né? Depois, essa sala de bate-papo foi elevada para os portais, né? Tipo o UOL, Terra, tinha lá o bate-papo. Você entrava num chat coletivo, né? Ou várias salas de chat coletivo, para ficar conversando dentro desses locais. E depois isso acabou porque a rede social veio para substituir essa situação para isso, né? Excelente. Lembrar também, Fernanda, das leis. A gente falou também sobre leis aqui no CBN Tecnologia. A gente falou do Marco Civil da Internet, e aquela discussão toda da neutralidade da rede, em 2010 ainda, né? E a LGPD, que foi sancionada em 2018. E é só agora que começou realmente, efetivamente, a ter algum efeito, mas ela é de 2018 também para isso. Bom, e nesses 16 anos, né, a gente teve, assim, inúmeras oportunidades de conhecer um pouco mais sobre proteção, né, que é um item, assim, que sempre os ouvintes pedem muito, né, Gilberto? Autenticação de 2 fatores, como monitorar as crianças na internet, como se proteger de vírus, de ataques de hacker, que hoje eu acho que, mais do que a inteligência artificial, é a nossa grande ameaça. Hoje nossa vida toda está no ambiente digital, né? Então a preocupação que a gente tem é de proteger essas informações todas que estão lá para que não sejam utilizadas de forma indevida, né? Essas informações lá contra a gente, né? Na verdade, o golpista usar isso aí para aplicar golpes contra nós mesmos. Então isso é uma preocupação constante, acho que de todos nós. Ou deveria ser pelo menos uma preocupação constante de todos nós. Uhum. Vamos para o Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. Uma notícia que me chamou a atenção essa semana, né? Que uma estatística de monitoramento da internet confirmou que o Brasil é o segundo país mais vulnerável a ataques cibernéticos do mundo, né? Dados de monitoramento da internet confirmaram essa tendência de crescimento das atividades e mostraram que os 3 países, né, mais visados na questão de ataques são os Estados Unidos, em primeiro lugar, o Brasil em segundo e a Índia, né, em terceiro lugar em relação a isso. Desde 2013, segundo essa estatística, o Brasil tem figurado como principal alvo na América Latina, né, como países visados na parte pelos criminosos digitais, né? No caso do mundo, nós somos o segundo mais visado em relação a isso. E aí, o principal vetor de infecção são arquivos enviados por rede social ou por e-mail, né? Ou por mensageiros instantâneos para isso. E a indústria foi o alvo preferido do cybercrime, seguido pela área de saúde, né? Também nessa situação. Então, a gente tem que observar e tomar cuidado, né? Porque, de novo, né, falando sobre segurança, a gente está como um dos alvos preferidos pelos cybercriminosos aí pelo mundo. É isso, Gilberto. Que a gente tenha muitas e muitas décadas, não vou nem falar de anos não, viu? De parceria, hein? Tomara, obrigado, Fernanda. Quero agradecer a você pelos 16 anos da parceria, pela amizade, por ter acreditado em mim, né? Eu me lembro até hoje, quando você me ligou, fazendo um convite para fazer parte do CBN. Eu falei, minha nossa, falar sobre tecnologia na rádio, né? Como é que eu vou explicar tudo isso, né? Como é que vou passar isso para os nossos ouvintes? Mas deu super certo aí. Agradecer também a produção da CBN, que também é uma grande parceira, ajuda a gente a fazer esse programa aqui também, e também aos ouvintes, né? Que o CBN Tecnologia é feito para eles. Agradecer as perguntas, participações, sugestões e críticas que ajudaram a melhorar o nosso quadro aqui. Obrigado aí a todos. Muito obrigada, Gilberto. Até a próxima semana. Bom descanso, hein? Até a próxima semana. Excelente final de semana para todos vocês, nossos ouvintes, e até quarta-feira com mais tecnologia. Até lá.